O pai do meu melhor amigo julgou-me por ser gay, mas o segredo dele era o verdadeiro pecado da nossa pequena vila. Os teus olhos azuis atravessaram-me. Pá, era como se conseguissem ver cada pecado que eu ainda nem sequer tinha cometido. Era sempre assim com ele. O pastor Tiago Antunes, o respeitado líder da igreja local, e para meu azar, o pai do meu melhor amigo, tinha aquele olhar. Um olhar que parecia ter uma linha direta com o divino. Ou, pelo menos, era isso que toda a gente na pequena e abafada Vila da Bruma acreditava. Miguel, tu és uma influência na vida do meu filho, disse ele naquela tarde de domingo, depois do culto. A sua mão pesada pousou no meu ombro, um gesto que era suposto ser paternal, mas que em mim causava sempre um arrepio. Mas temo que os teus modos de vida possam desviá-lo do caminho da salvação. Pronto, estava dito. A mesma conversa de sempre, embrulhada em papel de presente religioso. Eu tinha 24 anos. A esta altura do campeonato, já estava mais do que habituado a este tipo de conversas. Conversas que não diziam nada, mas que diziam tudo. Desde que me assumi, aos 19 anos, tornei-me o alvo silencioso das orações de cura da congregação. Era o projeto de caridade deles, o pecador residente que eles esperavam redimir com sussurros e olhares de lado. Mas havia algo na forma como o pastor Tiago me olhava que sempre me pareceu diferente. Era intenso demais, focado demais. Quase como se ele não estivesse a olhar para o meu pecado, mas para um espelho. A minha vida na Vila da Bruma era um exercício constante de equilibrismo, um equilíbrio entre a minha autenticidade e a minha sobrevivência. Durante a semana, eu tinha o meu escape. Trabalhava como guia florestal no Parque Nacional do Gerês, ali bem perto. Era o meu refúgio, o meu santuário. Lá, as árvores centenárias e os riachos de água gelada não queriam saber quem eu amava. A minha cabana ficava nos terrenos do parque, a uma boa meia hora de carro da vila. Era a distância perfeita, a distância que me permitia respirar fundo, sem sentir o peso de 1000 olhares a julgar minhas costas. Sim, Senhor, respondi-lhe, como sempre. A educação era a minha armadura, o meu escudo contra a religiosidade que dominava cada esquina daquele lugar. A família Antunes era o pilar da vila. Representavam tudo que a Vila da Bruma valorizava. Tradição, uma fé que se dizia inabalável e, acima de tudo, aparências imaculadas. A minha amizade com o Diogo, o filho dele, tinha sobrevivido a tudo. Desde a infância, às corridas de bicicleta, aos segredos partilhados à noite. Sobreviveu até mesmo quando ele foi para o seminário, decidido a seguir os passos do pai. De alguma forma, a nossa ligação nunca se quebrou. Talvez as nossas diferenças criassem uma espécie de equilíbrio estranho. Ele, o futuro pastor, eu, o pecador que ele deveria salvar. Era uma dinâmica tramada, mas era a nossa. Na manhã seguinte, mergulhei na rotina que tinha construído para mim a minha verdadeira oração. Acordei com o sol a espreitar por entre as árvores. Fiz café forte na minha velha cafeteira italiana, enquanto via os veados a passar na clareira perto da cabana. O outono estava a chegar ao Gerês, pintando a paisagem com tons de ouro e fogo. A luz da manhã era aquela a que os fotógrafos chamam de hora mágica. Para mim, era só paz. O meu trabalho era simples: monitorizar os trilhos, orientar os turistas perdidos e registrar as pequenas mudanças no ecossistema. A solidão do bosque era a minha terapia. Ali, longe dos sermões de domingo, eu não era o Miguel, o gay. Eu era só o Miguel. Outro elemento da natureza, sem etiquetas nem expectativas. Naquela tarde, enquanto verificava os estragos de uma pequena tempestade num dos trilhos mais remotos, vi um carro.
Estava estacionado no caminho de terra batida que levava à minha cabana. Não era normal receber visitas, muito menos a meio da semana. À medida que me aproximava, o meu estômago deu um nó. Reconheci o impecável Chevrolet preto do pastor Tiago. A presença dele ali, naquele santuário, longe dos olhos da congregação, só podia significar uma coisa: problemas. O meu cérebro disparou em todas as direções. Será que o Diogo lhe tinha contado alguma coisa? Algo mais explícito do que o que ele já sabia? Ou pior, será que o pastor estava ali para uma daquelas sessões de exorcismo improvisado que, segundo os boatos, ele fazia aos fiéis com demônios persistentes? Pá, a minha imaginação é tramada. Pastor Tiago, cumprimentei, mantendo uma distância segura. Aconteceu alguma coisa? Ele parecia completamente fora do seu elemento. Ali, no meio do bosque, o seu fato escuro contrastava violentamente com os tons terra da natureza. Havia algo na sua postura que estava errado. A confiança de aço que ele exibia no púlpito tinha desaparecido. No seu lugar, havia uma inquietação, uma fragilidade que eu nunca lhe tinha visto. Miguel, disse ele, e a sua voz saiu menos firme do que o habitual. Precisamos de falar. Em privado, a contragosto, fiz-lhe sinal para entrar na cabana. O meu pequeno espaço, o lugar a que eu chamava casa, de repente pareceu minúsculo com a sua presença imponente lá dentro. Ele não se sentou. Em vez disso, começou a inspecionar o espaço. Olhou para os livros nas minhas prateleiras, para as fotografias de paisagens que eu tinha pendurado nas paredes. Era como se estivesse à procura de provas, evidências de alguma transgressão. Quer um café? Ofereci. Foi mais por hábito do que por verdadeira hospitalidade. Não, respondeu ele, seco. Finalmente virou-se para me encarar. Vim falar de algo que me atormenta. Há anos. Foi nesse preciso momento, nesse instante em que o silêncio pairou entre nós, pesado como o nevoeiro da bruma, que eu percebi. O homem à minha frente não era o pastor confiante que dominava a vila. Era alguém a ser comido por dentro, consumido por um conflito tão profundo, tão familiar, que eu o reconheci de imediato. Era a mesma guerra, a mesma maldita guerra que eu tinha travado comigo mesmo durante anos, antes de finalmente aceitar quem eu era. Miguel. A voz dele tremeu ligeiramente. Um detalhe que eu jamais teria associado àquele homem. Eu sei que achas que me conheces. Toda a gente na vila acha que me conhece. Ele fez uma pausa, passando a mão pelo cabelo, já com alguns fios grisalhos nas têmporas. Os seus olhos evitavam os meus, fixos nas tábuas de madeira do chão. Durante anos observei-te. Observei-te de longe. Condenei abertamente a tua forma de vida, enquanto, em segredo, a frase ficou a pairar no ar. Em segredo, ele respirou fundo, como se as palavras lhe custassem a sair. Eu te invejava. Ele completou a frase quase num sussurro, mas na pequena cabana a palavra ecoou como um trovão. Invejava, a minha garganta secou, o meu cérebro parou. Eu era incapaz de processar o que tinha acabado de ouvir. Tiago Antunes, o homem que durante anos pregou contra as abominações e o pecado da carne, o pilar moral da Vila da Bruma, estava ali na minha sala a confessar inveja. Pastor, eu não estou a perceber o que está a dizer, consegui gaguejar. Mas era mentira. Uma parte de mim, a parte que reconhecia aquela dor antiga, começava a compreender com uma clareza aterradora. Finalmente, ele levantou os olhos e encontrou os meus. O azul glaciar que tantas vezes me tinha julgado, agora revelava uma vulnerabilidade que era quase pornográfica. Era devastadora. Eu vivi uma mentira, Miguel. Uma vida inteira. A sua voz quebrou-se. Construí uma prisão para mim mesmo. Tinha 18 anos. O meu próprio pai apanhou-me com outro rapaz no celeiro. Cada palavra era uma martelada.
Eu continuava imóvel, aterrorizado com a ideia de que qualquer movimento pudesse quebrar aquele momento surreal. Ele deu-me 2 opções, continuou Tiago, a voz embargada. Ou seguia o caminho do pecado e era expulso da família para sempre, ou arrependia-me, casava e dedicava a minha vida a servir a Deus para limpar a minha alma. O sol da tarde entrava pela janela, criando feixes de luz que iluminavam as partículas de pó a dançar entre nós. Era tudo tão irreal. Eu escolhi a segunda opção, disse ele. Convenci-me a mim mesmo. Disse a mim mesmo que os meus impulsos eram apenas tentações, demônios que eu tinha de superar com fé e disciplina. Ele deu 2 passos vacilantes na minha direção. Estava tão perto agora que eu conseguia sentir o cheiro da sua loção de barbear, sândalo e qualquer outra especiaria que eu nunca consegui identificar. Era o cheiro dos domingos, o cheiro da autoridade. Durante 30 anos, Miguel. 30 anos a repetir as mesmas escrituras como se fossem mantras. Construí uma família, construí uma congregação, casei com a Sofia, uma mulher boa que não merecia isto. Tive o Diogo, ele engoliu em seco. E mesmo assim, cada vez que eu te via, cada vez que te via com meu filho, tão à vontade na tua própria pele, tão autêntico, pá, isso matava-me por dentro. Por isso é que sempre foi tão duro comigo, murmurei, mais para mim do que para ele. As peças do puzzle macabro começavam a encaixar-se. A intensidade dos olhares, a dureza das palavras. Não era só sobre salvar o filho, era sobre salvar-se a si mesmo. No início, sim. Eu pensava que se te afastasse, estaria a proteger o Diogo. Mas com o tempo, eu percebi. A sua voz era um fio. Percebi que não era o Diogo que eu queria proteger de ti. Era a mim mesmo. Proteger-me daquilo que tu despertas em mim. O ar na cabana ficou elétrico. A tensão era tão palpável que parecia fazer vibrar as paredes de madeira. Instintivamente, dei um passo atrás. Tiago. Usei o nome dele de propósito, sem o título. Precisava de quebrar aquela dinâmica de autoridade religiosa que nos definira durante anos. Você está confuso. Se calhar está a passar por uma crise. Eu não estou confuso. A sua voz elevou-se por um momento, cheia de uma fúria antiga, antes de se suavizar novamente. Pela primeira vez em décadas, Miguel, eu estou a ver com clareza a hipocrisia que me consumiu, os sermões que eu dava enquanto o meu próprio coração se desfazia, as noites sem dormir ao lado de uma mulher que merece alguém que a possa amar por completo. Ele eliminou a distância entre nós com passos decididos. O pânico começou a borbulhar dentro de mim. A semana passada, disse ele, a sua voz agora urgente. Encontrei o Diogo a chorar no quarto. Ele confessou-me que também luta contra os mesmos sentimentos que eu tentei enterrar a vida toda. A revelação atingiu-me como um raio. Diogo, o meu melhor amigo, a carregar o mesmo peso, em silêncio. E o pai, ao ver o reflexo do seu próprio sofrimento no filho, tinha finalmente quebrado. Foi como ver-me a mim mesmo, há 30 anos. E nesse momento eu soube que não podia permitir que o meu filho vivesse a mesma mentira que eu vivi. As suas mãos pousaram nos meus ombros. Desta vez, não com a autoridade paternal de sempre, mas com uma vulnerabilidade que me desarmou por completo. Eu disse-lhe que o amava, exatamente como ele é, que Deus o ama assim. Palavras que ninguém nunca me disse a mim. Os seus olhos encheram-se de lágrimas. E foi aí que eu percebi que tinha de vir ter contigo, não só para te pedir desculpa por anos de julgamento, mas porque tu representas tudo aquilo que eu neguei a mim mesmo. O tempo parou. As suas mãos subiram lentamente dos meus ombros para o meu rosto. Todo o meu ser gritava que aquilo estava errado, completamente errado. Ele era casado. Ele era o pai do meu melhor amigo. Ele era o pastor da porra da vila inteira, mas outra parte de mim via a dor. A dor profunda nos olhos daquele homem.
uma dor que eu conhecia intimamente. Tiago, não podes. Comecei a dizer, mas as palavras dele interromperam-me, quase febris. Durante anos eu observei-te. Vi-te viver a tua verdade, mesmo enfrentando o desprezo de todos. A tua coragem fascinava-me e aterrorizava-me ao mesmo tempo. Cada sermão que eu dava contra a imoralidade era um sermão contra o meu próprio coração. A intensidade do seu olhar manteve-me ali, pregado ao chão, dividido entre a compaixão e o alarme. Aquele homem estava à beira de destruir tudo o que tinha construído. E, de alguma forma, eu tinha me tornado o catalisador daquela tempestade. O que é que queres de mim exatamente? Perguntei, com a voz mais firme do que realmente me sentia. Eu quero sentir, respondeu ele, a voz reduzida a um sussurro rouco. Nem que seja só por uma vez. Quero saber como é viver sem esta máscara. Amanhã, eu posso voltar a ser o pastor Antunes, o pilar moral da comunidade. Mas hoje, aqui nesta cabana, longe dos olhares da vila, eu só quero ser o Tiago. Os seus lábios encontraram os meus antes que eu pudesse processar completamente as suas palavras. O choque inicial deu lugar a uma avalanche de sensações. A suavidade inesperada da sua boca, a aspereza da barba por fazer, a firmeza das suas mãos que agora me seguravam a nuca. A contradição absoluta entre aquele momento e tudo o que tínhamos representado um para o outro até minutos antes. Por um brevíssimo instante, eu correspondi. Foi um impulso. Uma mistura de curiosidade e uma compaixão avassaladora pelo sofrimento daquele homem. Pelo homem que tinha sofrido em silêncio durante uma vida inteira. Mas a realidade impôs-se com a força de uma marreta. A imagem da Sofia, a sua mulher, a imagem do Diogo, o meu amigo, a imagem da vila inteira a arder em fofocas e julgamentos. Afastai-me com firmeza. Não podemos? Disse eu, a voz a tremer, dando 2 passos para trás. Você tem uma esposa, tem uma congregação que confia em si. E o Diogo, por amor de Deus, Tiago, o Diogo é o meu melhor amigo. Ele fechou os olhos, a respiração entrecortada. Parecia um homem a acordar de um transe. Tens razão, claro que tens razão. Passou as mãos pelo rosto, como se estivesse a tentar limpar a loucura dos últimos minutos. Eu não sei o que me deu, não sei o que estava a pensar ao vir aqui. Precisavas de falar? Ofereci, tentando desesperadamente normalizar o momento. De desabafar. Anos a reprimir quem tu és, isso mexe com a cabeça de uma pessoa. Ele olhou para mim, e algo na sua expressão mudou novamente. A vulnerabilidade deu lugar a uma determinação renovada, assustadora. Eu não estou louco, Miguel, nem confuso. Pela primeira vez, estou a ver tudo com uma clareza absoluta. Num movimento fluido, ele voltou a encurtar a distância entre nós. Desta vez, com uma urgência quase desesperada. As suas mãos encontraram a minha cintura, puxando-me contra o seu corpo com uma autoridade que me lembrou seus sermões mais fervorosos. Anos a observar-te de longe, murmurou ele contra o meu ouvido. A sua respiração quente a enviar arrepios pela minha coluna. Anos a condenar em público aquilo que eu desejava em segredo. Anos a enterrar este fogo, que agora eu não consigo controlar mais. Eu devia ter-lo empurrado, devia ter-lo mandado embora. Devia ter-lhe sugerido terapia, aconselhamento, qualquer coisa que não fosse isto. Mas a vulnerabilidade crua daquele homem, a coragem terrível que ele precisou para confrontar décadas de negação, paralisou-me. Mantive-me ali, imóvel, nos seus braços. Isto vai destruir a tua vida. Adverti, uma última tentativa de o trazer à razão, enquanto as suas mãos exploravam as minhas costas com uma confiança crescente. A minha vida, respondeu ele, a voz abafada contra o meu pescoço, tem sido uma prisão adornada. E então, ele silenciou qualquer outro argumento com outro beijo.
Desta vez foi diferente. Mais profundo, mais seguro, como se cada segundo que passava aumentasse a sua resolução, em vez de a diminuir. O que aconteceu a seguir foi uma febre. Mãos a desabotoar camisas com uma urgência trêmula. Suspiros entrecortados a encher o silêncio da cabana. O contraste entre a sua aparente inexperiência e o desejo reprimido durante 30 longos anos. A sua pele contra a minha contava uma história de negação, de anseio, de uma vida inteira vivida pela metade. Cada toque parecia, ao mesmo tempo, uma profanação e uma forma de redenção para ele. E de uma forma estranha e assustadora, para mim também. Na simplicidade da minha pequena cama de solteiro, com o cheiro a madeira e a terra a entrar pela janela, Tiago Antunes finalmente se permitiu ser quem sempre fora. As suas mãos, as mesmas que tantas vezes levantaram a Bíblia em frente à congregação, agora traçavam constelações no meu corpo com uma veneração profana. Os seus lábios, os mesmos que proclamaram a condenação do púlpito, agora murmuravam palavras de admiração e descoberta contra a minha pele. As nossas respirações sincronizaram-se, subindo e descendo no ar da cabana, enquanto o sol se punha lentamente para lá das janelas, mergulhando-nos numa escuridão cúmplice. Era como se a própria natureza quisesse preservar aquele momento, esconder-lo da luz do julgamento. Naqueles braços, o pastor não encontrou apenas uma libertação física. Encontrou uma absolvição que ele tinha procurado a vida toda, não de algum pecado imaginário, mas da mentira em que tinha vivido. E eu, que sempre me considerei tão resolvido e confortável com a minha identidade, descobri camadas de complexidade em mim mesmo que nunca tinha explorado. A linha entre a compaixão e o desejo, entre a pena e a atração, tornou-se perigosamente tênue. Quando as nossas respirações finalmente se acalmaram, ele ficou deitado, parcialmente sobre o meu peito. O seu corpo ainda tremia ocasionalmente. Sentia suas lágrimas silenciosas a molharem minha pele. Não eram lágrimas de arrependimento, percebi. Eram lágrimas de reconhecimento, de quem finalmente se encontra a si mesmo depois de décadas perdido numa identidade fabricada. Eu sempre imaginei que isto seria como ceder ao pecado, sussurrou ele contra o meu ombro. Mas, sinto-me como se estivesse finalmente a respirar depois de me ter estado a afogar durante 30 anos. A vulnerabilidade na sua voz contrastava de forma tão drástica com a figura de autoridade que ele representava para toda a Vila da Bruma. Era impossível reconciliar o pastor Antunes, que trovejava sobre moralidade aos domingos, com este homem, no física e emocionalmente, a tremer nos meus braços. E agora? Perguntei, a minha voz a quebrar o silêncio. A realidade começava a infiltrar-se novamente na nossa bolha temporal. Tiago afastou-se ligeiramente, apoiando-se num cotovelo para me poder olhar nos olhos. A escuridão do quarto suavizava-lhe os traços, mas não conseguia esconder o turbilhão de emoções no seu rosto. Satisfação, medo, culpa, mas acima de tudo, uma clareza recém-descoberta. Eu não faço a mais pequena ideia, admitiu ele, com uma honestidade que me voltou a desarmar. Durante 3 décadas, eu planei cada sermão, cada interação pública, cada expressão facial para manter esta fachada. Agora estou em território completamente desconhecido. Levei a mão ao seu rosto e afastei um mechão de cabelo que lhe caía sobre a testa. Foi um gesto surpreendentemente íntimo, natural. Tu ainda tens uma família, Tiago, uma comunidade que depende de ti. Ele fechou os olhos por um momento. Uma vida construída inteiramente sobre areias movediças. Quando voltou a abri-los, havia uma nova determinação ali. Mas também tenho um filho que merece ver o pai a viver com integridade. A Sofia merece um marido que a possa amar de verdade, não alguém que apenas finge por obrigação. E tu, completei eu suavemente, mereces viver a tua verdade. Sim,
assentiu ele. A palavra simples carregava o peso de uma vida inteira, mesmo que o preço seja tudo o que eu construí. O silêncio que se seguiu estava carregado de todas as implicações daquela frase. Ali, na escuridão da minha cabana, longe dos olhares da vila, o pastor Tiago Antunes tinha encontrado uma verdade que iria, sem dúvida, abalar os alicerces não só da sua vida, mas de toda a comunidade. E eu, que sempre me considerei um mero espectador na guerra cultural daquele pequeno mundo, de repente encontrava-me no epicentro de uma tempestade iminente. O amanhecer começou a filtrar-se pelas cortinas finas da cabana. Enquanto o Tiago se vestia, cada movimento parecia deliberado, pesado. Era como se estivesse a ensaiar mentalmente os próximos passos de uma coreografia perigosa e desconhecida. O silêncio entre nós tinha evoluído durante a noite. Passou de tenso a íntimo, e agora era algo carregado de significado e de uma incerteza assustadora. Eu nunca imaginei que a minha vida pudesse mudar tão completamente numa só tarde, disse ele, enquanto abotoava a camisa com uma meticulosidade que traía o tremor ligeiro dos seus dedos. Durante anos, pensei que se algum dia cedesse a estes sentimentos, a culpa me consumiria de imediato. E como te sentes? Perguntei, ainda sentado na beira da cama, observando-o a recompor a persona pública que usava como armadura. Ele parou, ponderando a pergunta com uma seriedade quase religiosa. Curiosamente, em paz, respondeu ele, como se algo que estava desalinhado dentro de mim há muito tempo tivesse finalmente encontrado o seu lugar. Mas também, os seus olhos encontraram os meus, aterrorizado com o que vem a seguir. Levantei-me e caminhei até ele. Num gesto quase automático, comecei a ajustar-lhe a gravata. Parecia uma cena doméstica, surreal, considerando a complexidade de tudo. Não tens de tomar decisões drásticas agora mesmo, disse eu. Talvez precises de tempo para processar, para considerar as implicações. Tiago segurou as minhas mãos, parando meu trabalho na sua gravata. Miguel, se eu sair por aquela porta e voltar à minha vida como se nada tivesse acontecido, estarei apenas a perpetuar a mentira por mais um dia, mais uma semana, mais um ano. E eu não sei se tenho força para fazer isso. Não agora. Não depois de ter experimentado o que é respirar livremente. O peso das suas palavras ficou ali, suspenso entre nós. Eu percebi então que não estava a testemunhar uma simples crise de meia-idade ou um momento de fraqueza moral. Estava a ver o momento exato em que um homem decidia se ia libertar-se das suas correntes ou continuar a viver num cativeiro voluntário. O que vais dizer ao Diogo? Perguntei. A menção do nome do meu amigo era uma faca de 2 gumes. Um leve sorriso tocou os lábios de Tiago. A verdade, ou pelo menos a parte da verdade que ele precisa de saber, que eu finalmente entendi que não posso continuar a viver uma vida de negação, que a coragem dele, de alguma forma, me inspirou. Ele fez uma pausa. Talvez não mencione que tu foste o catalisador desta realização. Algumas verdades são complexas demais, mesmo para partilhar com quem mais amamos. Acompanhei-o até a porta. Cada passo era um passo em direção ao momento em que ele deixaria de ser apenas o Tiago e voltaria a ser o pastor Antunes. A Vila da Bruma não está preparada para isto, comentei, visualizando o terremoto social que estava prestes a acontecer. A Vila da Bruma sobreviverá, sobrevive sempre, disse ele, ajustando os ombros como um soldado a preparar-se para a batalha. A questão é se eu sobrevivo à Vila da Bruma. No umbral da porta, ele parou e virou-se para mim uma última vez. Os seus olhos, aqueles mesmos olhos azuis que tantas vezes me tinham julgado, agora olhavam para mim com uma gratidão e uma compreensão que eram totalmente novas. Obrigado, Miguel. Não só por ontem à noite, mas por viveres a tua verdade abertamente todos estes anos. Mesmo quando isso significava enfrentar o desprezo de pessoas como eu, a tua existência autêntica.
foi um farol que, eventualmente, me guiou até casa. Não havia resposta para uma declaração daquelas. Em vez de palavras, ofereci-lhe um abraço. Não o abraço apaixonado da noite anterior, mas algo diferente, quase fraternal. Um reconhecimento de uma viagem partilhada, ainda que por caminhos drasticamente diferentes. Quando nos separamos, a determinação no seu rosto era inabalável. O que pensas fazer agora? Perguntei. Primeiro, uma conversa honesta com a Sofia. Ela merece ouvir a verdade de mim antes que os rumores comecem. Ele respirou fundo. Depois, uma conversa com os líderes da igreja. E, finalmente, enfrentar a congregação. Tens a certeza? Podia simplesmente ir-te embora. Começar de novo noutro lugar. Ele abanou a cabeça com firmeza. Eu fugi de mim mesmo durante 30 anos, Miguel. Não vou fugir das consequências dessa fuga. As pessoas da Vila da Bruma merecem ver que até o seu pilar moral é humano, é falível e, acima de tudo, é capaz de crescer. Enquanto via o seu Chevrolet preto a desaparecer pelo caminho de terra, levitando uma nuvem de pó, senti uma mistura estranha de admiração e apreensão. O que eu tinha acabado de presenciar não era a queda de um líder religioso. Era o doloroso, mas necessário, nascimento de um homem autêntico. Nas semanas que se seguiram, a Vila da Bruma transformou-se. Foi um torvelinho de comoção, de sussurros, de julgamentos e de divisões. A confissão pública de Tiago partiu a comunidade ao meio. Havia aqueles que o viam como o derradeiro hipócrita, um homem que tinha traído a sua fé e a confiança de todos. E havia outros que, surpreendentemente, encontraram na sua vulnerabilidade uma humanidade que, em vez de os afastar, os aproximou. A Sofia, a sua mulher, depois do choque inicial, demonstrou uma dignidade e uma força que poucos esperariam. Um dia, encontrou-me no pequeno mercado da vila e, para minha surpresa, veio falar comigo. 30 anos não se apagam num só dia, Miguel, disse ela, sem rodeios. O Tiago deu-me 2 filhos maravilhosos e uma vida de companheirismo. Talvez não da forma que eu imaginei, mas foi a nossa vida. Agora estamos a aprender a redefinir o que significa ser uma família. O Diogo, o meu amigo, ficou inicialmente devastado. A revelação do pai foi um cismo na sua própria fé e identidade. Mas, com o tempo, ele encontrou na coragem do pai a inspiração para o seu próprio caminho. A nossa amizade, longe de se destruir, aprofundou-se. Passamos a ter um entendimento mútuo que transcendia as palavras. Quanto ao Tiago, ele renunciou à sua posição na igreja, mas não abandonou a sua fé. Começou a organizar pequenos encontros em sua casa. Não eram cultos tradicionais, eram debates abertos sobre espiritualidade, aceitação e o significado mais amplo do amor. Para espanto de muitos, estes encontros atraíram não só alguns membros da sua antiga congregação, mas também muitas pessoas que nunca se tinham sentido bem-vindas numa igreja tradicional. Pessoas como eu. 3 meses depois daquela tarde na minha cabana, o Tiago voltou a bater-me à porta. Já não era o homem atormentado que me procurara em desespero, nem era o pastor seguro de si que liderava a vila. Era alguém novo. As linhas de preocupação ainda estavam no seu rosto, mas havia também uma leveza, uma autenticidade que lhe iluminava os olhos de uma forma que eu nunca tinha visto. Vim para uma conversa apropriada, desta vez, disse ele com um pequeno sorriso. Sem agendas ocultas, sem décadas de repressão a explodir. Só 2 homens a tentar entender o que o universo lhes pôs à frente. Partilhamos um café no meu pequeno alpendre, a ver o sol a pôr-se atrás das árvores do Gerês. A nossa conversa fluiu durante horas. Falamos sobre perda e descoberta, sobre o preço da autenticidade e o valor ainda maior que ela traz. Sobre como é reconstruir uma vida aos 52 anos, quando todos os alicerces que conhecias foram arrancados. Sabes o que é mais surpreendente?
refletiu ele, enquanto as primeiras estrelas começavam a aparecer no céu. É que eu não me arrependo. Perdi a minha posição, perdi metade dos meus amigos, perdi grande parte do respeito da comunidade. Mas, pá, não trocaria esta liberdade por toda a segurança que a minha antiga vida me oferecia. Eu entendia perfeitamente o que ele queria dizer. E quanto a nós? Perguntei finalmente. A pergunta que tinha ficado a flutuar entre nós desde que ele chegara. Tiago ponderou por um longo momento. Eu não sei, Miguel. O que aconteceu naquela noite foi o clímax de uma vida de repressão para mim. Foi poderoso, transformador, mas também é complicado por tudo o que eu representei e ainda represento para esta comunidade. E para o Diogo, especialmente para o Diogo, concordei eu. Talvez, continuou ele, precisemos de descobrir quem somos individualmente, agora, nesta nova realidade, antes de podermos determinar o que podemos ser juntos, se é que há um caminho para isso. Havia sabedoria nas suas palavras. O que tínhamos partilhado estava entrelaçado com demasiadas camadas de história e de dor para ser tratado de forma leviana. Amigos, então, ofereci por agora. O seu sorriso era uma mistura de gratidão e algo mais profundo, algo que ainda não precisava de um nome. Amigos, concordou ele, estendendo a mão e segurando a minha por um breve momento. Com a mente aberta para o futuro, seja ele qual for. Enquanto as estrelas brilhavam plenamente sobre nós, eu compreendi. A nossa história não era sobre um pastor caído ou um romance proibido. Era sobre a coragem de, finalmente, nos olharmos ao espelho e reconhecermos a verdade, sem filtros, sem medo. Era sobre o poder transformador da autenticidade. Como ela pode destruir mundos cuidadosamente construídos e, ao mesmo tempo, abrir o caminho para uma existência mais plena e verdadeira. Tiago Antunes veio à minha cabana para me julgar por um pecado e acabou por encontrar a sua própria redenção ao abraçar aquilo que mais temia. E eu, que sempre me considerei tão completo na minha identidade, descobri que o caminho para a autenticidade nunca termina realmente. Ele apenas evolui, trazendo sempre novos desafios, novas conexões e, felizmente, novas e inesperadas oportunidades de crescimento.